isso aí, pessoal. Tamo aqui. Eu posso dar meu grito? Tá, Pode, tá bom. grita aí. Não, tudo bem. Grita aí, rapaz. Não. É que você Brasil demorou pra dar o grito, eu pensei que Brasil tinha que perde. falar alguma coisa. Atropelam o host. Eu nem sei se eu sou o host. Acho que tecnicamente eu sou o host porque eu sou a pessoa que propôs esse anime, mas então. Está aberta mais uma sessão do clube de desenhos Tetsubo. Desenhos japoneses. Desenhos Em algum japoneses. momento a gente vai fazer desenhos não japoneses? Então, essa semana os desenhos estadunidenses oficialmente superaram o Japão e Steven Universe teve uma das melhores lutas dos animes. Ô, louco. Pois é. Você tá ligado em Steven Universe, senpai? Não, faz um bom tempo que eu não olho Você Steven sabe o que Universe. é. Sei sim. E tenho mais ou menos uma noção da lore. Quando você parou, já tinha mais de 3 cristais do espaço? Mais de 3? Sim, É. já tinha aparecido aquela com cabeça de triângulo estranho. Peridota? Ah, sei lá, cara. Você acha que eu sei nome de minério? Que hematita. Legal, então quem sabe a gente fale sobre Steven Universe no futuro. Aguardem esse episódio, pessoal. Vai vir. Você vai vir, junto com o episódio de Madoka Rebellion. Pessoal, se tiver 100 mil likes aí, a gente vai fazer um episódio. A de gente Steven solta um Universe. podcast de Madoka melhor. A gente refaz o episódio do Madoka. Quer falar um pouco sobre esse episódio da Madoka, Gus? Eu quero fazer uma pergunta sobre esse episódio. Qual é a Sim, sua fale. opinião sobre o filme conceito? O filme conceito eu achei bem conceitual, cara. Achou bem conceitual? O que acontece no filme conceito? Pra ser sincero, eu não lembro. Que bom. Foi uma semana, cara, que eu assisti isso. Eu tenho a impressão de que foi uma coisa meio abstrata. Sério que Madoka foi meio abstrato? Então, mas o filme conceito foi tipo, não revela basicamente nada do que vai acontecer. Porque o filme conceito é tipo uma artwork do... Mas, sei lá, o artwork dos clipes do Gorillaz faz sentido. Faz? Qual é a lore dos clipes do Gorillaz? O Gorillaz tem um puta lore, cara. Tem uma... Dependendo da season deles, eles mudam a lore, mas beleza. Depois procurem aí, gente, a história por trás do Gorillaz. Procure. Eu só fiquei chocado que a Noodle ela cresceu e não dá mais cadeia. Que é um conceito muito estranho. Cara, eu curti muito essa ideia de tipo, fazer ela crescer. Daqui a pouco vai ter doujin de meninas superpoderosas. Pera. Talvez já tenha algumas décadas. Tem, eu não tô sabendo. Faz muito tempo que eu parei de acompanhar meninos superpoderosos. Acompanhar a cena do doujin. Ah não, essa não. Gente, Gorilla já tá na fase 5. Por falar em meninas superpoderosas e gorilas, o novo baixista do Gorillaz é da Meninas Superpoderosas. Ah, como assim? Dá uma olhada lá. É o Ace, acho. É verdade! Gente, Jesus! O que aconteceu com o outro, o Murdoch? O Murdoch tá preso. Por que o que ele fez? Eu não sei, mas tipo, ele demorou muito pra ser preso, na real. Então, Gorillaz existe no mundo de meninas superpoderosas e também no mundo real porque eles fazem show. Então, Então, o mundo de meninas superpoderosas é o mundo real. Tan. Vou procurar aqui Townsville no Maps. deve ter umas 30 Townsvilles. Townsville, Pensilvânia e na Carolina do Sul. Tem uma em Queensland. Também é um barco. Um barco? É um barco da Marinha Australiana. É um barco de patrulha da classe Fremantle. Tem uma ilha na Austrália chamada Magnetic Island. Tem uma cidade na Rússia chamada Magnetic City. Sei lá, como é isso em russo? Em russo? Magneskov. Nossos ouvintes russos vão ficar meio... Decepcionados com essa falta. Já é a segunda vez que a gente zoa os russos no podcast. Né? Em 3 episódios a gente zoou 2 vezes os russos. Quando nós vamos os russos antes? Primeira vez que a gente falou do anime Ru lá, sobre direitos autorais.
Eu não tô zoando, eu estou agradecendo a máfia russa por piratear animes. Ah, essa é uma outra opinião, é válido. Você acha válido isso? Acho válido. FBI, o Trump. Cadê o nome dessa cidade? Magnitogorsk. Que é onde o Eric Lemche nasceu. Ah, não. Não, o Magneto ele é polonês? O que ele era mesmo? Ele é judeu. Tá, mas tipo, judeu não é nacionalidade. Magneto não é um nome muito polonês. É, ele chama Eric. Eric não é um nome muito polonês. Eric Magnus Lemche. Não, ele é nascido Max. Nossa, o nome dele era Max. Por que alguém chama Max e muda o nome pra Eric? Porra, Eric é muito melhor que Max. É, ele é nascido na Polônia, cara. Desculpe todos os Max que estão nos ouvindo. Foi mal, Max. E todos os Neymares. Deite e chora. Deita e rola. Sobre o que a gente vai falar hoje, Gus? Porque a gente não falou da última vez. Então, Senpai, tem outra pergunta. Você já foi atropelado? Se eu já fui atropelado, deixa eu lembrar. É, Eu tenho a impressão de que não. Você já foi? eu nunca fui atropelado, seriamente. Por que você tá falando disso? Por causa do Brasil? Eu estou falando isso por causa do Brasil que foi atropelado com gols contras da Bélgica. Sacanagem, cara. E nesse clima infame, vamos falar hoje sobre FLCL, Furikuri. ou Fuliculi, se você assistiu em inglês. Nossa, imagina isso em inglês dublado, cara. Não, então, essa primeira pergunta séria na pauta que eu queria perguntar. Você viu em japonês, japonês do Japão, ou em inglês dos Estados Unidos? Porque Furikuri é um dos desenhos mais conhecidos no Ocidente justamente porque ele passou bem no começo do Toonami nos Estados Unidos. Ele passou meio que 2 anos depois que ele passou no Japão, na TV americana. Ah, é? É, e a dublagem dele não é ruim não, a dublagem dele é boa, mas ele tem que adaptar muita coisa. Bom, porque tem que botar um monte de nota do editor aí pra explicar do que o povo tá falando. Sim, Não, eu assisti em japonês do Japão, provavelmente. provavelmente. No japonês da Coreia do Norte. É, com legendas em inglês, com explicação. E você? Eu assisti no original, com legendas, e assisti dublado em inglês também. Mas a versão legendada é melhor porque tem justamente essas notas explicatórias. É importante, porque realmente tem coisa que você fala que. Não, fala, falar que tem coisa que você não entende é muito eufemismo pro Furikuri. É um eufemismo? É uma metáfora, você diria? Como diria Cristina Aguilera, você pode até dizer que é uma analogia. Com referência de Cristina Aguilera, Senpai, quais são as informações técnicas sobre Furikuri? Eu não faço ideia, cara. Furikuri, ou Fuliculi, é uma série anime em OVA, criado por Kazuya Tsurumaki e produzido pela Gainax e Production ID. O que é Production ID? E a King Records. O que mais a King Records fez, Senpai? King Records? Não faço ideia. Quem é King Records? King Records é uma gravadora japonesa e é a gravadora que paga a sua querida waifu. Ah, é? É. Que coisa. Vamos deixar no ar, pro povo tentar descobrir. Um episódio especial de waifus. E por conta disso eles financiaram o seu desenho favorito. Pop Pipico? É isso mesmo. Ah, sim. E a Gainax é famosa por ter produzido Evangelion. Bem famosa por conta disso. Não é a Gainax mais que produz Evangelion, porque ela explodiu. Ela explodiu? A Gainax não existe mais, basicamente. Então, mas a Gainax é o estúdio legendário de animes dos anos 90 e 2000, que fez coisas como Otaku no Video, Evangelion, Die Buster e no final da gloriosa vida dela fez Gurren Lagann. Gurren Lagann. Maravilhoso. Maravilhoso. E é isso.
Até semana que vem. É isso aí, pessoal. Dá o joinha aí, curte o canal, se inscreva, compartilhe. Voltando. Que é isso, cara? Que é Nova Sampa? Nova Sampa? O quê? É, a editora brasileira de Gurren Lagann é Nova Sampa. Como assim? Que tosco. Desculpa aí, pessoal, que trabalha na Nova Sampa. Beijo, Nova Santa. Nossa, a Gainax tá fazendo um negócio novo. Que é isso, cara? Eu abri a Nova Sampa e tem, tipo, mangás, japinhas safadinhas. Quê? Agora eu quero saber o que é japinhas safadinhas. O nosso próximo episódio vai ser sobre japinhas... Sobre Japinha Safadinha. Todo episódio é sobre Japinha Safadinha. Acho que alguém zoou a Wikipédia, cara. Porque, tipo, japinhas safadinhas vai pra Angel. E Angel parece bem melhor do que japinhas safadinhas. Não, tá certo, tá aqui, ó. Angel não é a série do namorado da Buffy? Angel foi publicado no Brasil sem licenciamento como japinhas safadinhas. Gente, Angel é um mangá de verdade. É, cara. Ah, e é um mangá de Japinhas Safadinhas. Ah, é? Isso explica... Isso explica muita coisa. A sinopse de Angel. A história sobre as aventuras do garoto sexualmente dirigido Kosuke Atami e seus amigos Shizuka. E seu amigo Shizuka. Espero que sua amiga. Esse mangá de comédia com fortes toques de erotismo, onde o conceito principal é como Kosuke ajuda pessoas através da história. Nossa, essa é a pior descrição de plot da Wikipédia. Tá certo. Certo, voltando pra Furikuri. Fica aí a recomendação, pessoal. Então, Senpai, Voltando. Furikuri foi feito na fase da Gainax pós-explosão de Evangelion. Eles tiveram todos os problemas na produção do Evangelion, faltou tempo no final pra fazer o episódio direito. Mas depois eles descobriram que robô e garota de colante vende, eles ganharam muito dinheiro. E nisso eu cresci com a história de que Furikuri foi feito porque eles estavam incrementando o estúdio, comprando uns computador louco. Eles queriam testar essas novas tecnologias com um projeto mais curto, mas com um certo orçamento. Eu não sei se isso é verdade, eu não tenho a fonte disso, mas faz total sentido, porque Furikuri foi dado para Katsuya Tsurumaki, que é um protegido do Hidetaki Anno. Basicamente mandaram olhar, faz o que você quiser aí. Tanto que ele é responsável... Todos os roteiros têm o mesmo escritor, basicamente, que é o Yoji Enokido. E toda a equipe, basicamente, trabalha em todos os episódios. O Masahiko Oksuda, por exemplo, que foi meio que o co-diretor, ele dirigiu metade dos episódios. Dirigiu os episódios principais da história. O primeiro, o quarto e o sexto. Então foi uma produção bem concentrada, diferente desse programa, e que estava tentando fazer coisas bem novas. Então, quais são as suas impressões gerais sobre Furikuri, Senpai? Cara, eu comecei, abri o link que você me mandou e as tags incluíam demência. Demência? Incluíam Vor, porque tem Vor em Furikuri também. Vor? O que é Vor? Vor. Você não conhece Vor? Não. Vor são aqueles rentais do Sonic que o Sonic come o Tails, tipo, gastronomicamente. E o Tails gosta muito de morar no interior do Sonic. Tá, Então é isso, Vor, gente. Mas tem pouco. Eu assisti uma vez e basicamente não entendi porra nenhuma, tive que assistir uma segunda vez. Acho que essa experiência geral de Furikuri, mas depois que você assiste várias vezes, você começa a entender algumas coisas. Não que fique explicado, mas pelo menos você consegue consolidar o que tá acontecendo e... Não sei se fica explicadinho, que eu li muita teoria maluca durante a minha vida. Não tem muita coisa que não fica muito bem explicado. E tem coisa que, tipo, ele até explica, mas ele explica no último episódio que você, tipo, ficou todos os episódios tentando entender o que era, entendeu? É isso aí. E o que é Furikuri? O que conta a história? Bom, conta a história de um garoto cujo irmão está morando nos Estados Unidos e ele tá meio sozinho e aparece uma garota maluca
dando porrada de baixo na cabeça dele. O nome é Baixada. Então, é um OVA bem curto, tem 6 episódios. Então acho que dá pra fazer melhor do que em Madoka e comentar episódio por episódio. Eu gostaria de falar. A trilha sonora é boa. A trilha sonora é excelente. É feita pela banda The Pillows. As músicas já existiam antes da produção da série, só foram escolhidas. Legal. E todo mundo ama a trilha sonora de Furikuri, mas ninguém percebe que The Pillows é uma banda que continua existindo e produziu um álbum por ano nos últimos 20 anos. Então é bem impressionante. Mas então, primeiro episódio de Furikuri, o nome do episódio é Furikuri, ele abre com o Naota, o protagonista, um garotinho, um jovem mancebo de 12 anos, apresentando a cidade dele, de Mabase, onde ele diz que nada acontece, mas no fundo tem um ferro de passar gigante. Que é a. De o quê? Você esqueceu o nome. Você acha que eu lembro alguma coisa? Medical Mecânica. O ferro de passar gigante está lá na cidade de Mabase. Aparentemente é uma usina da empresa Medical Mecânica que, pelo visto, faz máquinas médicas, segundo o nome. E é um ferro de passar mesmo, a fábrica fica soltando fumaça o tempo todo. E nisso, o Nauta está com quem, senpai? Ele está com a amiga dele, a Mamimi Samejima. E a Mamimi quem é? No começo eles estão, tipo, flertando. O Mamimi tá bulinando o jovem garoto. Mas logo você descobre que a Mamimi era a namorada do irmão do... Nera, do eu acho Nauta. que ela nunca foi namorada, acho que eles não falam isso. Era crush deles. Não sei. Parece que tinha um negócio. Pode ser que. Pode ser, pode ser que não. Nunca saberemos. Daí, no começo, a Mamimi pegou no taco do Nauta e o chacoalhou. Mamimi pratica movimentos de beisebol e pergunta pro Nauta por que ele fica carregando esse taco o tempo todo se ele não joga. Por que ele carrega o taco se ele não joga? É o taco do irmão. Daí o que acontece, pai? Daí aparece uma garota numa Vespa, Isso aí, uma Vespa amarela. Vespa a lambretinha. não um animal. E atropela o nosso querido protagonista. Ela mata o protagonista. Não só isso, mata em Bullet Time. Que esse é o primeiro efeito muito louco do desenho. Daí a personagem que aparece, que acaba de aparecer, que é a Haruko, ela fica meio desesperada, acho que matou ele. E ela faz ressuscitação. Ela faz boca a boca pra ressuscitar. Excitação boca a boca. Ressuscitar, isso aí, essa parada aí. Excitação, essa parada. Depois o Nauta acorda, ela pega o baixo dela, que é um Rickenbauer 4001 azul. Ela tira o negocinho, o baixo faz um barulho de cortador de grama, ela dá outra baixada no moleque. Não, é a primeira baixada. É a primeira baixada, Porque assim. ela atropela, a primeira coisa que ela faz é atropelar ele. E daí o que acontece quando ele leva uma baixada? Começa a crescer um galo muito estranho no lugar da pancada. Ele vai pra casa, ele percebe o negócio na cabeça, ele coloca um curativo, ele vai pra escola, na volta da escola, ele reencontra o Ruko e ele sai correndo dela e vai pro Medical Mecânica. Ou pro... Não, na verdade não é pra Medical Mecânica, é pra um hospital normal. Não, o hospital é da Medical Mecânica. Tá, mas é um hospital, não é a fábrica, no caso. Não, não é a fábrica. E lá, a Haruko tá lá com roupa de enfermeira e explica pra ele que ele tá com furikuri na cabeça. Furicurado. Ele tá com furikurite. Furicurite aguda. E aparentemente isso faz com que o cérebro dele desapareça. Sim, mas isso é só depois também. O que acontece depois, Gus? Daí eu não lembro o que acontece depois. Ele, antes, no começo, ele tenta falar um negócio pra Mamimi e não consegue. Ele vai pra casa Aham. e fica meio, nossa, quem é aquela louca que tá me seguindo, né? Ah, é verdade, ele vai pra casa e vai pra casa, a família dele aparentemente mora numa padaria. Eles são padeiros. E o que ele encontra na casa dele?
Quando ele vai jantar, todo feliz, contente, tem uma pessoa jantando com eles e é a própria Haruko, a garota da Vespa, que atropelou ele. O que você achou dessa cena? Essa cena ela é toda desenhada em mangá, né? Eu achei bem fora do, digamos assim, inovador, né? Inovador. Desenho de 20 anos é inovador agora. Essa cena é infame porque foi dificílima de animar. Tanto que depois eles reclamam que uma cena em mangá volta no episódio 6. E ela é bem mais curta porque os animadores se recusaram a animar mais. Que é muito difícil, que tem que animar a página de mangá inteira em todos os frames. E é muito caro, é muito difícil. Não, vamos fazer isso só pela inovação. Mesmo assim, eles foram acusados de serem folgados e estarem cortando o orçamento. O que eu confesso que foi minha primeira impressão. Tipo, caramba, eles desistiram de animar aqui. Calma que eles desistiram de animar depois. Aí, pai do Naota, ele fala que a Haruko vai ser a governanta lá, vai cuidar do estabelecimento, vai cuidar da casa. Porque ela atropelou o pai também. Ah, é? Esse é um pagamento. Sim, mas daí a Haruko fala que ela já encontrou o Naota antes e que eles estão fazendo o quê? Eles estão num relacionamento. Depois já vai pra ele saindo de casa, encontrando uma Mamimi. Enquanto isso, a Haruko tá se instalando no quarto dele. Ela encontra a foto do irmão, que inclusive está fazendo o sinal da Hanglan, da Tony Country. Foi o sinal do Ronaldinho. O sinal do Ronaldinho. E aí ele vai se encontrar com a Mamimi e ele conta pra ela que o irmão dele tá namorando lá nos Estados Unidos. Arranjou uma loiraça. Aí ela fica muito louca, começa a surtar ali. Ela transborda. Eu não entendi essa parte não, mas beleza. Como assim não entendeu essa parte? Como assim? Que overflow? Porra é essa? Então, e aí o Naota começa a sentir umas coisas estranhas. Você poderia dizer o que acontece com ele, Gus? Pois umas coisas interessantes acontecem com ele. Umas reações fisiológicas acontecem. E daí, o galo que apareceu na cabeça dele depois da baixada começa a crescer no formato anatômico. E daí sai um braço da cabeça dele. Sai também um robô com cabeça de televisão de tubo. E daí o robô cai na porrada com o braço. E é uma cena de luta bem maneira. Eu fiquei impressionado pela quantidade de anime que tem cena de luta merda quando o Furikuri fez isso 20 anos atrás. E aí aparece a Haruko e dá uma baixada na cabeça do... O robô humanoide com cabeça de TV bate no braço, quebra o braço, explode o braço. Daí a Haruko aparece e dá... Isso, dá uma baixada na cabeça dele, quebra um pedaço da cabeça dele. Quebra a TV e esse robô fica azul ao invés de vermelho, como ele estava antes. Daí acaba o primeiro episódio de Furikuri, passemos ao segundo episódio, Firestar, ou Firestarter. Os episódios são meio que divididos por personagem, então o primeiro episódio é a introdução mais do Naota, e o segundo episódio é o da Mamimi. Como ele começa? A Mamimi fica jogando um jogo de Game Boy, o Firestarter, que você tem que queimar a cidade. O robô de cabeça de TV se muda pra casa do Nauta, que lá é um hostel, aparentemente. Eu não gosto muito desse episódio. Não gosto muito desse. É o episódio que eu menos assisti. Tem pessoas pipocando. Quem tá pipocando? Quando o robô vai pra fora, eu não sei se você percebe, mas as pessoas na rua, elas aparecem e desaparecem. E eu não entendi exatamente esse curso pra dizer alguma coisa ou... Vai passando o tempo, não é? É só isso. Eu acho que não. Eu não entendi se isso quer dizer que tá passando tempo. Eu acho que não. Nesse episódio também, você é introduzido à escolinha do Nauta. O Nauta tem 12 anos e ele vai pro... não sei, colégio, ginásio, alguma coisa assim. Daí você encontra os amigos, encontra a Nina Mori,
que é uma garotinha da sala dele, e você descobre também que ele não tem mais cérebro. Sim, porque a Haruko faz um raio-x. A Haruko usa o Kanti, que é o robô com cabeça de TV, que ele é um robô da médica mecânica. Então ele faz um raio-x na cabeça do nosso colega Naota. Interessante também que o braço também é da médica mecânica. Tanto que tem o logozinho da médica mecânica. Em todos os robôs, inclusive. Você entendeu por que tem robôs nesse desenho? Porque. Não. É porque eles acharam legal ter robôs. É só isso. É legal. Porque, Entendi. Faz Faz porque eles sentido. tinham designer mecânico de Evangelion na equipe, então eles precisavam usar para justificar o salário do cara. Faz sentido. Então é isso, esse episódio da Mamimi, você descobre que ela mora na rua, basicamente. Não, nunca fala que ela mora na rua. Não, mas ela fica na rua o tempo todo, ela pede comida pro pai do Naota. A Mamimi, embora nunca mostre família dela ou casa dela e coisas do tipo, eles explicitamente falam que ela é pobre e ela nunca tá em casa. Então dá a entender também que talvez seja meio sem casa, morei na rua. E nesse episódio você também descobre que ela é bulinada na escola. As garotas jogam ela no rio. Ela sofre bullying. Ela Você sofre tem noção bullying. que bullying é outra coisa, né? Eu não sei. Português é uma língua difícil. Pois é. Ela sofre bullying. Mas lá mais pro final do episódio ela revela que ela não gostava da escola antiga, então ela taca fogo na escola. É sugerido isso. Teve um incêndio na escola dela e ela foi salva pelo irmão do Naota, o Tasuke. E foi aí que ela se apaixonou pelo Tasuke. Mas eu acho que ela chega a deixar talvez bem sugerido que ela tenha tacado fogo na escola. Fica bem sugerido que ela seja a nova incendiária que apareceu na cidade. E é isso, ela fica nas ruas fumando, jogando o joguinho dela, tirando fotos e louvando Satanás. Pois é, Kanti-sama. Pois é, ela fica rezando para um deus antes, mas daí ela vê o robô de cabeça de TV, o TV-kun, e vê que esse robô é um robô muito louco que fica voando por aí, tem uma auréola, tem umas asinhas, e ela fica amarradona fica amarradona no transistor. Nesse mesmo episódio, qual revelação a Haruko faz? Qual? Além do cérebro... Ela, na outra pergunta, o que ela é, na verdade. Da onde ela veio, coisa do tipo. E ela diz que a real identidade dela é que ela é uma Galaxy Patrol. É, uma policial do espaço. Mas ela fala aí o que ela tá atrás. Não, que eu me lembre não. E ela também fala que tem 19 anos. Sim, 19, com certeza. Ai, e esse episódio também tem uma mudança do estilo de animação, numa parte. Sim, mas por fim, né? É, pro meio. Eu não lembro o que era especificamente desse episódio. Sim, porque basicamente todo episódio tem uma, né? Pois é, por que não? Isso é uma coisa diferente. Ah, sim. Eu não sei qual é esse estilo. É um estilo bem mal acabado. Parece mais o que o Masaki Yuasa faz hoje em dia, com, por exemplo, o Devilman. É um traço mais solto, mais... Os movimentos são mais próximos de rotoscopia que do traço normal de anime. E outra coisa que acontece nesse episódio. Ah, o Kanji tá procurando as partes dele no rio. Mas, pois é, ele tá juntando as partes da cabeça da TV dele. A Mamimi está louvando como um deus que já morreu. Nisso ela faz um ritual na frente da escola, onde é sugerido que ela queimou a porra toda. Ela tá fazendo um ritual pra queimar tudo de novo e tentar trazer o irmão do Nauta de volta pra vida dela. Daí nisso o Nauta fica meio com ciúmes e o galo que tá crescendo na nuca dele começa a crescer mais e sai uma outra parada da cabeça dele. Um outro robô estranho. Você reparou que esse robô é o mesmo robô do primeiro episódio? É o mesmo design e esse robô tá sem braço. Então da outra vez ele tentou segurar o Kanji e só o braço dele foi teleportado. Tá, faz sentido. Tá, daí tem a luta, o Kanji tá apanhando, daí o Nauta
fica desesperado que a Mamimi vai ser machucada, ele vai, pula pra salvar a Mamimi, salva, e nisso o Kanji percebe que ele quer ajudar, e o Kanji come o Naota. Que absurdo, um garoto de 12 anos chama a polícia. Daí essa é a parte do Vor, mas nisso ativa um negócio. Você entendeu essa parte? Não. Um troço entra na cabeça do Naota. É uma lâmpada entra na cabeça do Naota. Daí os dois se conectam e o Kanji fica vermelhaço de novo. E começa a sentar porrada em todo mundo. Começa a sentar porrada em todo mundo e sai uma arma da virilha do Kanji. Mas você reparou que não é só uma arma? É tipo um lançador de bola de beisebol. Ah, não tinha reparado. Pra ficar no tema da rebatida. Ele atira os negócios no robô, explode o robô. E tudo pega fogo. A Haruko bate no robô, explode o robô, e tudo pega fogo. E a Mamimi aceita o Naota, mais ou menos, e o Naota aceita que ele quer proteger a Mamimi, quer ajudar a Mamimi de algum jeito. E esse é basicamente o final do segundo episódio. O terceiro episódio é o Marquês de Carabás, Maruhabá, em japonês. E aí esse episódio, Senpai? Esse é o episódio da filha do preto. Da Nina Mori, da filha do prefeito. Esse episódio ele gira em torno dessa garota que é colega de escola do Naota, que é a Eri Ninamori, que é filha do prefeito. E o prefeito aparentemente roubou o dinheiro da merenda. Na verdade, ele se envolveu no escândalo Sexual, aí. no escândalo sexual e a esposa dele tá pensando no divórcio. Que a filha se mandou pra escapar da Globo. E nisso o Naota está com outro negócio na cabeça. Dessa vez são orelhas de gato. São Nekomimi. Daí um ponto anotado aqui é que a Eri está vestindo uma roupa da União Soviética. Eu anotei isso também. Salve os sonhos da Hiroshima, produção! Não tem como passar batido com alguém que tá com uma camiseta da USSR, uma blusa. Pois é. Daí estão comentando na escola esse escândalo. O pai do Naota aparentemente está vendendo uns tabloides contando que o prefeito furicurou. E ele não está contente. A professora não está contente também. O professor fica falando que não é para ler esses negócios indecentes na sala de aula. A Mamimi tá mais feliz, fica brincando com as orelhinhas de gato do Naota. Mas quem não tá feliz é a Eri. Sim, eles vão encenar a peça da escola, que aparentemente ninguém vai ser uma peça fechada. E qual é a peça, Senpai? Gato de Botas Gato de Botas foi escolhido por votação que o Gato de Botas seria o Naota. vai ser o Naota e o dono do gato, que eu não sei o nome, vai ser a Eri. Olha só que coincidência. Que coisa. E daí o Naota não tá feliz que ele não quer essas... Aparentemente ele não curte muito não curte muito as... peças de teatro. Pois é. Pra ele, peça de teatro tem que ter gente pelada. Uma coisa que eu vi num argumento, e acho que realmente representa muito o Naota, ele meio que, tipo, parece que ele tem uma vontade de ser adulto, assim, sabe? Tipo, essas coisas são coisas de criança e eu não curto e tal. Sim, esse é o tema geral da série. É um pouco uma metáfora pra puberdade e pra adolescência. Mas podemos entrar mais nisso. E nisso o Naota vai se encontrar. Eu não entendi exatamente por quê, mas ele vai se encontrar com a Ninamori. Ele encontra ela ao acaso? O caso, ela tá na estação, tipo, bebendo um Guaraviton, pensando em ir embora da cidade. E daí eles se encontram, mas o Naota tá esperando a Haruko, que eu não entendi por quê. Ela foi buscá-lo na escola? Se pá, não explica. Ok. Que muito prudentemente acaba atropelando os dois. Acaba atropelando o Naota e o Naota acaba... É o Naota que atropela Ninamori. com seus lábios. Com seus lábios e sua testa. Daí, nisso que atropelou, saiu o chapéu do Naota e a Eri começa a ver as orelhinhas de gato dele. Ela bulina dessa vez as orelhinhas de gato e dá ruim. Ela fica com dor de barriga. Dor de barriga. Mas não é dor de barriga. É estômago estranho, não é não? Tá com cólica. É cólica. Olha aí a metáfora pra puberdade. Pra
compensar o fato dela ter atropelado a menina, ela chamou a menina pra. Aparentemente, bom, de alguma forma ela foi chamada pra casa deles, né? Pra casa do Naoto e do pai e do vô, pra comer curry. Curry super picante. Né, antes ela fala que ia buscar o curry ligeiro, o curry, tipo, sem pimenta pro Naota. Mas aí chega lá, tá todo mundo morrendo por causa do curry. Tipo, o avô do Naota tá mergulhado de cara com curry, o pai tá vermelhaço. Naota se recusa a comer, mas ela tá de boa, a Eri. E daí? Daí ela come o curry. Daí ela come o curry, mas ela fica reclamando, não, eu sou adulta, esse curry é mó fraco. Daí a Haruko fala, mas você pegou curry de criança. Ah, tá. Ela que pegou o curry de criança. Isso explica. Daí esse é o tema. Ele aparece como uma garota muito séria. No começo do episódio, quando ela tá fugindo da casa, a secretária fala que ela é muito madura pra idade dela. Que ela tá encarando super bem o escândalo do pai, o risco de divórcio. Ela fala que se acontecer não vai mudar nada a vida dela, porque ela vive separada dos pais. Daí nisso, depois do curry, ela tem que ir ao banheiro de novo. E depois a cena do quarto do Naoto. Sim, aí ela tá no quarto do Naota, vestindo roupas do Naota. Ela vai passar a noite lá. Ele descobre que ela usa óculos, mas esconde isso usando lente o tempo todo. E meio que pinta um clima. Que mais, Senpai? Sim, nesse momento ela revela pro Naota que tem um motivo pelo qual ela vai ser. O papel principal ele vai ser o gato. Porque ela fraudou as eleições. Usou uma urna eletrônica ali e fraudou as eleições. Não tinha voto impresso. Que absurdo. Daí rola um clima, eles estão na cama, um em cima do outro. Opa! Tem a Haruko. Da câmera afasta e a Haruko aparece. A Haruko fala, você acha isso legal? A Haruko ouviu tudo, ouviu esse absurdo. Eu não lembro a transição, na verdade. Não tem transição, é brusco. Do nada ele tá na escola. Ah, verdade. Daí o Nauta fica putaço, que ele não quer ser o gato. Corta, eles vão pra escola. Falando nisso. No episódio anterior já, a Haruko começa a falar com o gato da família. Sim, O gato, inclusive, que é dublado pelo diretor de Evangelion, o Hidetaki Anno. Esse é o primeiro trabalho de dublagem. Inclusive, a maioria dos dubladores não eram profissionais, não eram os profissionais. Era o primeiro trabalho de dublagem dele. A própria Haruko era uma atriz de teatro, cuja voz impossibilitava de fazer vozinha bonitinha de anime. A partir daí ela passou a ser escalada para todas as vezes que personagens fumantes apareciam. Tá, daí corta, eles estão na escola, tá todo mundo putaço, o Naota não quer ser o gato, a Eri quer que ele seja o gato. ele falou: não vou fazer porcaria Não vou nenhuma. fazer porra nenhuma, é idiota esse gato, coisa de criança. E eu não preciso mesmo, porque você fraudou a eleição! Tatatã. Aí ele faz uma delação premiada. E aí ela fica muito louca. Ela fica muito louca. E as orelhinhas do Naota vão parar na cabeça dela. Pois é, e as orelhinhas viram um robô. Vira um robô muito louco, meio tipo aranha tóxica. Sim, mas que fica grudado na cabeça dela e ela meio que vira as armas do robô. Tanto que o primeiro ataque dela é uma sua de bunda na outra. É mais ou menos isso. Uma chaveta. Acho que dá pra falar que é mais ou menos isso mesmo. E daí tem uma cena no Lentudes total do robô correndo e sendo perseguido pela Haruko e pelo Kant. Tem umas cenas aí com uma animação menos desenvolvida. Definida. É verdade. Nossa, eu não tinha reparado, cara. Eu não tinha reparado numa outra coisa. O Naota fica meio tipo que enroscado com a professora ali. Você reparou isso? Sim, eu reparei Coisa isso. feia. Por quê? É um pequeno acidente. É uma senhora, que isso? Uma senhora. Professorinha, cara. E como eles derrotam o robô? O robô vai atacar o Naota e acaba estragando a merenda dele. Verdade. A Haruko foi até a escola levar a merenda de curry pro Naota. Acabou envolvida nessa confusão do robô. E o robô meio que acidentalmente acaba comendo o super curry do Naota e ele fica meio passando mal. E daí nisso o Kant consegue dar um tiraço na cara dele. O Kant come o
o Naota e faz aquilo de novo. E no final eles acabam fazendo a peça. Uma outra coisa. Acho que no segundo episódio a Mamimi consegue um gatinho que ela dá o nome de Takun. De apelido do Nauta e também do irmão dele. Fim do episódio. Furikuri. Fairy Curry. Ah, é Curry. Entendi. Ah, é verdade. Não, eles fazem essa piada. Eles fazem no primeiro episódio essa piada. Ah, é? É. Não percebi. É um pequeno problema do do Furikuri é que as piadas são muito rápidas. E são em japonês. E normalmente são piadas de referência. E tem alguns trocadilhos no meio e coisas do tipo, então, às vezes você acaba perdendo algumas coisas. É um grande desafio de tradução, mas teve 20 anos pra traduzir esse negócio, então não tem desculpa. Bora lá, quarto episódio? Quarto episódio é o episódio do beisebol. O quarto episódio é diria, o episódio mais surreal. Você acha que é mais surreal? Por que você acha que é mais surreal? Porque ele tem umas coisas do tipo, tem, mas não tem, tá lá, mas não tá, mas não é, e tipo, você fica meio tipo, o que tá acontecendo? Tá, começa com um jogo de beisebol. O Kant tá sendo, tipo, o bandeirinha, tá pegando a bola pegando as bolas da galera. E o time da cidade aparentemente tá jogando contra o time de uma cidade vizinha que contratou a Haruko como artilheira do beisebol, sei lá. Sei lá quais são as posições do beisebol. Como beisbolista. Como beisbolista. E ela tá dando home runs o tempo todo. Tipo, todos. Ela tá destruindo o outro time, tá dando home run e mandando a bola pra estratosfera. Literalmente. Tá, possivelmente. Não, literalmente. Foi por isso que o satélite começou a cair. Ah, é? Que bosta. É, Sabia disso. Não. é verdade, esse episódio é todo diferentão. Ele é bem mais confuso que os outros, Aham. embora os outros sejam bem confusos. Esse é um daqueles que você assiste várias vezes para tentar entender. Não são tão confusos assim. Tá, por enquanto tá uma bela metáfora pra puberdade. Bom, o primeiro episódio ele é muito bom. Aham. Eu acho ele muito legal. Eu achei ele bem construído. Eu acho que depois do primeiro eles ficam. Eu acho que o primeiro se destoa. O primeiro ele é um pouco mais. Ele é diferente do resto da série, dos outros 6. Aham. O primeiro ele parece um pouco mais sério, na verdade. É, sim, concordo. É engraçado também, é engraçado porque, apesar de ser diferente dos outros da série, ele é feito pelas mesmas pessoas. O diretor, o escritor, são todos os mesmos, principalmente desses, entre aspas, episódios de história, que são o primeiro, o quarto e o sexto. O que? Episódio história? Que são os episódios escritos pelo cara principal e que meio que avançam a história. Não são concentrados em uma pessoa específica. Ah, sim. Porque o segundo é só da Mamimi, o terceiro é só da Eri. Uhum. O quinto a gente vai ver, mas o quinto tem introdução da. O quinto também, de certa forma, é episódio de história, mas ele é bem louco como episódio de história. Por que aí o Naoto pergunta pra Haruko por que ela tá, tipo, trabalhando pro outro time? É um arbaito, é um bico. Ela tá fazendo um Ela bico. tá fazendo um bico. Ela tá fazendo um bico porque ela tem que pagar a conta de luz. Porque o negócio o medidor de luz, o medidor da eletricidade tá comendo solto nesse episódio. Chegando em casa, a Haruko tá com saliências com o pai do Naota. Ela tá recebendo uma massagem muito louca com o pai. Uma massagem de Uma barba. massagem de barba. E o pai tá ligado na tomada. Tipo, desde a primeira cena. Tá em 110. Tem 220. Tá em 220, tá loucão. É. Nesse episódio aparece um novo personagem. Pois é. O querido comandante Amaral. O Amaral. Que é o nome mais brasileiro possível. O tal do Amaral chega lá e começa a falar umas coisas meio vagas pra ele, tipo... Pois é. Ele dá a entender que ele conhece a Haruko, né? Sim. Ele sabe do que se trata. E fica falando pro Nata, não, tudo bem não gostar de coisa apimentada, não precisa, é ruim coisa apimentada. Pega esse meronpan doce aqui e fica de boa, não se envolve com essas coisas. Com essas mulheres mais velhas também. E é mais velha. Fica na tua aí. E ele dá um warning aí, tipo, presta atenção que ela, na verdade, é uma pessoa Ela não é o horrível. que parece, ela não é o que parece. E o que a Mamimi faz nesse episódio?
A Mamimi, ela dá um chupão no Naota nesse episódio. Vixe, como Que é o assim? segundo chupão que ela dá nele na série. Eu não lembro, eu acho que é só isso mesmo. Depois dessa cena do encontro do Nauta com o Amaral, já corta pro comando de migração do espaço, onde o Amaral aparentemente trabalha, onde ele revela que tem um satélite caindo na cidade. E vai cair onde? Por enquanto eles não sabem, mas logo depois o Naota começa a ouvir uns barulhos estranhos na casa dele. Ele vai investigar e vê o pai dele furicurando com a Haruko. Não mostra, mas dá a entender. Não mostra, mas faz uns barulhos de gemido muito, Bem furicuri aí. muito absurdo. E daí nisso, ao invés de um robô, sai um raio laser da cabeça do Naota. E o satélite começa a cair em cima desse raio laser. Sobre o Amaral, você tem alguma característica bem marcante que você gostaria de frisar sobre ele? O Amaral tem sobrancelhas muito másculas e muito sexys, feitas de nori, que é alga de Que sushi. é aquela alga preta lá. São grandes e grossas sobrancelhas de nori. Sim, e quando a gente fala nori é porque literalmente a textura das sobrancelhas é de nori. Ah, sim. É uma coisa que é importante nesse episódio é o fato do Naota não jogar beisebol. Tá todo mundo jogando beisebol e ele também aparentemente tá no time, mas ele, tipo, se recusa a jogar. Ele se recusa a bater na bola, ele se recusa a dar uma tacada. Aí o time da cidade decide colocar o Kanti como um dos jogadores. E é interessante que, como o Kant é um robô com cabeça de TV, aparecem umas paradas escritas nele, não é? Nesse episódio, o que tá escrito? Eu acho que é só coisa do time, não é? Não, kanji de criança. Criança? Tanto que quando ele vira. Quando ele come o Nauta e vira um robô vermelho, aparece um outro símbolo malucão. É meio que uma permutação do kanji de adulto. Tipo, eles fazem uma translação de um radical do kanji e vira aquilo. Onde que tá escrito criança? Ah, não, tá. Pera. Ah, não, isso é lá pro final. Parece que o desenho, o traço desse episódio é um pouco diferente, né? O traço desse episódio é bem diferente. Eu não tinha reparado nisso da primeira vez, ué. Tem muita coisa que você tem que assistir várias vezes pra perceber, porque realmente não dá pra prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Ou você presta atenção na história, ou você presta atenção na música, ou você presta atenção nos traços. Sim, aí todo mundo vai. Então, próxima partida vai ser o Kanti, o Kanti num time e a Haruko no outro time. A Haruko passa pra pegar o Naota, fala: Naota, vamos lá jogar. Ele fala que não vai. Ah, ele tá com a Mamimi. E aí ela fala que o Kanti vai jogar. E a Mamimi fala: eu vou então. E deixa o Naota Ela tá sozinho. amarradona no robô. Inclusive, ela deixa a Naota sozinha com a calcinha dela. Daí ele volta pra casa, ela tenta encontrar o pai. O pai tá meio estranho. O pai tá esquisitão. Ele tá esquisitaço. A eletricidade tá comendo solta. E tem umas cenas bem surreais aí nesse meio tempo. Essa parte é bem surreal também. Essa parte é bem surreal. A Haruko meio que sai do pai. Depois tem uns cortes pro gato. O gato tá brincando com a Haruko. E de alguma forma você vê ele dando uma porrada que aparentemente é na TV, mas pega no pai. Não dá pra entender. Sim. Com um taco de beisebol. Nisso o relógio para de correr. O relógio de força para de correr. Aí o Amaral volta, né? Aparece lá e fala: por que você deu uma porrada no seu pai? É porque você matou seu pai. Aí ele falou: eu não matei o meu pai. Então ele fica putaço, o Amaral, a sobrancelha dele começa a cair. E o Nauta percebe que ele bateu mesmo num negócio que parecia com o pai, mas esse negócio tava ligado na tomada. E meio que é um robô. Ele tá checando aí, tá checando os fios da bunda do pai. Achou estranho. Aí ele foi mexer no armário. O armário tinha umas baratas saindo. E ele encontra o cadavérico pai. Encontra a múmia. Seu pai cadavérico. O pai tá lá quase morrendo. E ele vai hidratar o pai. Nossa, eu não tinha revisto essa cena, é uma cena muito louca mesmo. A Mamimi tá louvando Satã enquanto isso. Sim, a Mamimi tá lá com o Kanti. Por que o Kant tá com band-aid nessa cena?
Ah, porque ele tomou muita Porrada. bolada da Haruko. A Haruko jogava as bolas de propósito no Kant. Que absurdo. E é nesse episódio que eles explicam o Enji. Enji? Eno. Eno. O que é o Eno? O Eno é um processo que é um fenômeno, sei lá, que utiliza o processo do conversa entre o lado direito e esquerdo do cérebro para teleportar coisas, aparentemente. Sim. Para abrir portais interdimensionais. Não, portais espaciais. Portais espaciais. Teleporte através do espaço. Só que nem toda a cabeça pode ser usada para isso. E, aparentemente, a cabeça do Naota é bem adequada para esse processo. E por isso que a Haruko tá sempre junto com ele. Mas o que ela quer teleportar na cabeça do Naota? Ela tá atrás do Rei dos Piratas, O Atomisco. o Luffy. O Luffy. Uma criatura tão poderosa e cujo Eno é tão poderoso que ele consegue teleportar e roubar planetas inteiros. E ela tá atrás dele por algum motivo. Depois a gente vai ver por quê. Tudo dá a entender que ela seja, tipo, tenha sido mandada, né? Porque ela é Galactic Patrol. Ela tenha sido mandada pra capturar o Atomisco. E nisso tá caindo parada lá. Tá caindo desde o começo do episódio. Tá caindo já faz um tempo, tá caindo. O míssil tá caindo e aí o nosso colega Amaral, o grande Amaral, fala assim, tipo, a gente tem que dar um jeito, a gente vai ter que fazer alguma coisa, a gente vai ter que falar pra Haruko dar um jeito de destruir isso aí. Por quê? Por que eles vão fazer isso? Porque eles não podem, tipo, resolver isso sozinhos. O Amaral, ele é um adulto, mas ele se comporta como criança, então ele quer que as outras pessoas resolvam o problema dele. Tipo, ele vê a Haruko como epítome da adultice e como a única que pode resolver esse tipo de situação. Então por isso ele vai falar com ela. Então, mas é que aparentemente meio que é isso, né? Porque eles não teriam tempo de evacuar a cidade. E também eles não podem avisar as autoridades porque meio que foi cagada deles, um míssil, aparentemente. Daí o Naota vai falar com a Haruko meio que leva o Nauta pra resolver essa situação no topo da fábrica da Medical Mecânica. Porque, afinal de contas, o satélite tá caindo na cabeça dele, literalmente. Tá brilhando com o laser que tá indicando o sinal. Então, na pior das hipóteses, destrói a Medical Mecânica. Aí da cabeça cintilante dele, ela enfia ali a mão lá dentro, cutuca ele por dentro. Vixe, que absurdo. E tira de dentro dele uma guitarra. Uma Gibson Flying V, modelo 1961, se não me engano. Sim, e as garotas ficam todas excitadas por causa disso. Sim, o Amaral tem uma ajudante, que é a tenente sei lá o quê. Ela fica loucaça Ela fica loucaça com todos os robôs que aparecem, na verdade. Não, mas ela tá excitada por causa da futucação aí. Da guitarra. Eu acho que é da futucação. E as outras secretárias lá também estão tendo uma hemorragia. E aí está caindo um míssil. E como é um míssil? Descreva um míssil, Gus. O míssil tem um formato fálico no começo, mas depois ele abre e é uma mão. Olha só. Voltando ao tema de mãos, que começou lá no primeiro episódio. E essa mão está segurando a cabeça, né? A Warhead. E a Warhead seria o quê? É uma bola de beisebol nuclear. E qual a preocupação de colocar o Naota pra rebater essa bola? A preocupação é que normalmente ele não rebate. Ele levou a Haruka lá pra rebater, mas ela deixou ele sozinho lá com a Gibson dele e ele vai ter que fazer alguma coisa. E ele rebate! Ele grita o nome do irmão e ele rebate. Tipo, aparece o símbolo do cante vermelho na cabeça dele. E com isso ele consegue juntar forças e pegar a guitarra dele e rebater a bola de beisebol gigante. Só que não é suficiente. Não é suficiente, daí o que acontece? O que acontece é que a Haruko volta e dá ali a segunda pancada. Vixe, com o baixo dela. Com o baixo dela. E com a força dos dois unidos, a bola ela é enviada para longe e explode no horizonte. E depois eles montam na lambreta e dirigem em direção ao horizonte, basicamente. Pra indignação do Amaral, que tá putaço, que ele rebateu e não era pra ele rebater. Engraçado que a Mamimi parece decepcionada. Sim.
Por quê? A Mamimi não curte. A Mamimi está curtindo que a cidade vai ser destruída, mas quando ela vê que o Nauta virou uma pessoa que rebate a bola, ela fica putaça. Ela fica decepcionada, principalmente. Por quê? A gente vê isso no quinto episódio, que é o Burabure, Brittle Bullet. O que fala o quinto episódio? E aí, começa com eles no campo de batalha. Eles estão pistolaço, eles estão dando tiro pro alto, só pra fazer teste. Ó, pessoalmente, o quinto episódio foi o que eu mais detestei. O quinto episódio tem a melhor luta de robô da história dos animes. Olha, ele é muito chato. Ele é chato. O quinto episódio, na minha opinião, é chato. O começo dele é chato, mas a luta é muito boa. Ah, mas até aí. Até aí o que? A luta é metade do episódio. Você pode pular metade do episódio, que, tipo, é irrelevante metade do episódio. Tá, mas por que eles estão brigando? Por causa dos furikuri. O pai tá com ciúme da Haruko, que o Naota fica batendo bola de beisebol com ela. Que ela fica pelada no quarto. Fazendo os furikuri aí com ele. Você entendeu a referência ao terno vermelho? Que referência? Como assim? Lupin. Lu quê? Tupã? Você não conhece Tupã? Não tô sabendo do que você tá falando. Que é um desenho muito clássico. Não conheço. Então, tem 5 minutos de referência de Lupin, o que é muito bom se você gosta de Lupin e aparentemente você não gosta, então... Aparentemente, se você não curte isso aí, vai ser 5 minutos que você pode simplesmente passar. Depois tem referência a nazismo. Que é isso? Só porque ele tá com uma braçadeira nazista é referência ao nazismo? Só por isso, só por isso. E atirando o próprio filho? E a Haruko continua conversando com o gato. Pois é, porque o gato é a transmissão dela pro Comando Galáctico. Sim, é o que dá a entender. Daí a Mimi não tá impressionada, tá meio putaça que o Nauta tá se achando, tá brigando pela Haruka. E o Departamento de Imigração Galáctico tá querendo matar o Kant por algum motivo. Pois é, eles estão tentando sentar o balaço no Kant. Mas eles não conseguem, porque tem muito tiro, pegam bala perdida. A ajudante da Amaral leva uma bala perdida. Ela cai no rio. É o rio mesmo. Cheio de bala perdida. Tá, nisso ela cai no rio e a galera do Nauta da escola aparece pra atropelar o pai, basicamente. Pois é, a galera da escola do Naota faz entregas pelo rio. Essa cena é muito emblemática que a Eri tá chupando nervosamente o sorvete. Sim, ela tá curtindo um picolézão ali. E daí todo mundo fica falando, Nauta, que legal, você salvou a cidade, como foi? E Márcio e o Nauta fica, não, e fica aparecendo uns gatilhos. E tá triggerando a galera. E nisso a Mimi continua observando de longe, ela não tá feliz, e o Nauta tá preocupado com ela. Depois do episódio do beisebol, que ele meio que cagou pra ela. Porque a Haruko tá muito, muito íntima aí. Pois é, os dois estão furicurando demais. Tá dando muito na pinta aí, tá dando muita pinta. Daí o Nauta vai falar pra ela que não é bem assim, não gosto dela, nós somos só amigos. Nisso a galera do Amaral tá... O Amaral tá fazendo a sobrancelha. Tá sobrancelha? Tá, ué. Cortando o cabelo. Não, ele tá no salão de beleza pra fazer a sobrancelha. Ele fala que tem que deixar... Tem aquela cena de South Park, Ele vira South Park nesse momento. que ele fica falando pra fazer a sobrancelha de um jeito bem másculo. Daí nisso ele descobre que a cabeleireira é a Haruko. Sim. E daí? E daí tem justamente nesse momento a explicação que... É nesse momento que explica que ela tá atrás do Atonski porque ela tá apaixonada por ele. Não sei se é nesse momento. É nesse momento? Eu acho que ela nunca fala isso. Quem fala é o Amaral. Mas o Amaral fala isso pro Naota, eu acho. O que eles falam nessa cena, então? Nada, acho que eles já dão a entender que, tipo, ele tem passado com a Haruko. É verdade. Que ele fala assim, Haruko, eu não sou mais uma criança, não sei o que lá. Mas aí sai porrada, sai tiro pra todo lado. Basicamente, esse é um episódio de armas de fogo. Sim, tanto que o nome é Brittle Bullet. Bala frágil. Aí sai tiro pra todo lado com a Haruko. Também essa parte o desenho muda um pouco, né? O traço muda um pouco. Fica mais puxado pro Gurren Lagann. Eu acho que fica mais saturado. É verdade, muda. Os tons ficam mais saturados.
Também porque esse episódio tá com o mesmo traço do episódio 4. Tá com um traço bem fino. Tá, daí o Amaral luta com a Haruko, enquanto isso a Mami tá com o Naota, fica falando que ele tá todo adulto agora, ele rebateu, ele tá fazendo uns furikuri, e ela não tá muito feliz com isso. Certo. Aí ele fala, não, vamos tomar café. Tomar um negócio bem amargo. Que tem isso também durante a série. A Mamimi sempre fica pedindo, pegando bebidas amargas na máquina de café e o Nauta fica falando que ele não quer porque ele não gosta. Ele prefere coisas doces. Daí ele leva a Mamimi pro café. E tenta tascar-lhe um beijo. E o Nauta tenta beijá-la e fala: não, você não gosta de mim? Eu não gosto da Haruka, eu gosto de você. E tenta beijar a Mamimi. Mas a Mamimi meio que parou de gostar do Nauta quando ele virou uma pessoa que rebate. Quando ele ficou mais próximo do irmão dele. Ou quando ele tem personalidade própria, no caso, sei lá. Porque meio que ele viu o irmão dele no Naota, né? E como ele começa a ter personalidade própria, ela começa a se desinteressar. Exatamente. E nisso o Naota fica muito putaço. E fica triggeradaço e agora tem tiro mesmo. Nisso o negócio que tava crescendo na cabeça dele explode e sai outro robô da cabeça dele. Isso é um robôzão do Velho Oeste, do Faroeste. Robozaço, um robô de 30 metros de altura. Daí, a Haruko que tava com o Amaral dá uma olhada e fala tipo, eu vou lá, e aí ela faz um furicurá e tira uma paradinha da cabeça do Amaral. Nisso as sobrancelhas do Amaral caíram, ele tá todo vulnerável. Quando o robô aparece, a ajudante do Amaral fica apaixonadaça. Não, ela fica apaixonada pelo coisa, eu acho, pelo Kanti. Pelo Kanti, você acha? Porque o Kanti é todo gentilzinho. É verdade, o Kanti é o melhor personagem. E enquanto tá dando merda lá, a Mamimi fica tipo, senpai, me ajuda, não sei o que, me salva. E o Naota fica putaço, fica tipo, o quê? Que senpai, o que, Eu caralho? não posso te ajudar. Senpai, o que, caralho? Ele chama o Kanti vem, eles viram o Kanti vermelho e começa a luta. Mas, enquanto isso, a Haruko vem voando no baixo dela. Uma cena de luta iradíssima. Você entendeu a referência? Da coelhinha? O Daikon 5? Não. Eu vou te mandar então. Que essa é uma referência ao surgimento da Gainax. Que a Gainax começou com o Hidetaki Anno e os amigos dele na Universidade de Artes de Kyoto, eu acho. E eles eram os nerds, eles já se interessavam por animação e como um projeto extracurricular, eles fizeram 2 aberturas para tipo uma Comic Con dos anos 80 no Japão, que era a Daikon, que é a conferência de ficção científica e fantasia que rolava todo ano. E nisso eles fizeram 2 aberturas extremamente fluentes e que são impressionantes até hoje em termos de animação. E aí o Kanti tá atirando as bolas lá dele no carinha. Chega uma hora que ele erra o tiro. O robozão dá um tiro na bala e a bala ricocheteia e vai para o outdoor. E ele fica sem balas. Ele fica sem balas. Só tem uma bala, aparentemente. E nisso o robô fica tirando mais braço debaixo da roupa dele, do casaco dele. Dá uns tiros muito loucos na Haruka. A Haruka tá fudidaça. E nisso o Kanti fica ativadão também. E o que ele faz? Ele invoca uma Gibson. Uma Gibson EB-01. 1961. Sim, um baixo da cabeça dele, baixo vermelho. E com esse baixo, ele dá um pau no robô que, na verdade, é uma mão gigante. Meio que perfura o núcleo do robô. E essa mão fica flutuando em cima do ferro de passar da Medical Mechanic. E daí, no fim, você descobre que a bala que caiu no outdoor era o Nauta. Isso. O que dá a entender que o Naota, na verdade, não pilota o Kanti, ele é só mesmo. E a Haruko fica apaixonadaça pelo Kanti, falando que ele é o Tonsky. E ela pisa no... Ela pisa no Naota e depois ela foge com o robô. E é isso aí que acontece. E esse é o começo do próximo episódio. É o começo do fim. O próximo episódio que é o Furikrimax. Ou Furikiri em japonês. E o que acontece nesse episódio, senpai? Ai, sei lá. Não sei, a professora ensina as crianças a comerem com hashi.
Ah, então, eu não entendi isso. Tipo, no mundo deles, eles não comem mais com hashi? Não, é porque no mundo deles os adultos são todos uns idiotas. Então, eu vi esse negócio também, tipo, o vapor aparentemente o vapor da médica mecânica deixa os adultos retardados. É, isso nunca foi falado, mas os adultos em geral são todos retardados. Pois é. Daí o Naota tá meio desolado que a Haruko foi embora. E o Amaral revela antes que a Haruko tava atrás do Atonski porque tava apaixonada, aparentemente. E revela que eles estão fodidos, que a médica mecânica fica chamando esses robôs para ativarem a usina, que tem a forma de ferro de passar roupa, justamente para repassar todo mundo. Por que é um ferro de passar roupa? Pra deixar os planetas lisinhos. Pois é, sem marcas. E aí o Naota, ele não tá mais afim da Mamimi, meio que ignorando a Mamimi. Ah, sim, e o gatinho dela também, o Takun também tá com os próprios negócios aí. Sim, que o Amaral acaba encontrando um gatinho, ele explica pra Mamimi que não é nada mais natural que um gato ficar com o outro. Não, explica pro Naota. Foi na outra depois? Não, explica só pro Naota, ele não conhece a Mamimi, ele não chega a falar com a Mamimi. Ah, verdade, verdade. É quando ele encontra o Naota pra colocar sobrancelhas na cara dele, como um bom adulto. E aí ela tá sozinha Ela tá sozinha, e ela encontra um robozinho. encontra um robozinho bonitinho, parece um cachorrinho, ela fica cuidando do robozinho. E o robozinho come o celular dela. O celular que tinha o número do Tasker. Então ela falou, então agora o robozinho vai ser o novo Takun. É, agora foda-se Naota, foda-se o Tazuki. Agora só sou eu e o robô. A gente vai comer a cidade toda. Daí o Amaral explica do Atonski, que ele é um cara bem definido, ele quer roubar a galáxia toda, e que a Medical Mecânica acabou prendendo o Atonski. E a Haharu veio pra libertá-lo. E aí ele chegando em casa, ele volta pra casa na outra e vai jantar, o que acontece? Não sei o que acontece. Ele vai jantar, Ele vai com jantar baixo. e- Tem outra cena do baixo. Hã? E a Haruko aparentemente. Tem outra cena de mangá. Isso. Aí a Haruko do nada tá lá. Não, eu tô aqui, de boas. Não, tô aqui de boas. Eu só fugi um pouquinho, já volto. E tem outra cena de mangá. E aí tem uma incrível quebra de quarta barreira, de quarta parede. Que é muito caro fazer cena de mangá, aparentemente. O pai do Naota pergunta pro Naota o que é Furikuri. Ele diz que não sabe. Ele fala, como é que o personagem principal não sabe que é Furikuri? Daí a Haruko vai tentar bater mais no pobre garoto, fazer mais furikuri, e é isso aí. Eles acabam fugindo juntos e dormindo na rua. Pois é, eles viram amantes aí. Fogem, não vai mais pra escola, fica morando na rua. Por uma noite. Pois é. Enquanto isso, a Mamimi tá alimentando o robozinho. Sim, vai estar alimentando com mais celular, com coisa eletrônica, com moto. O robozinho tá crescendo. E o Amaral descobre que o núcleo do robô mão não foi encontrado. Pois é, eles encontraram todo o resto do robô, menos o. Que dá a entender que a Mamimi esteja cuidando do núcleo do robô. E a fábrica da Médico Mecânica tá loucaça, tá soltando fumaça o tempo todo. Ah, é verdade, ela não para de soltar fumaça. Ao invés de só soltar fumaça quando os robôs aparecem. E aí o bicho fica enorme, o bicho que a Mamimi tá cuidando, fica enorme e começa a comer a cidade. Nisso, do nada, o Kant aparece, tava lá cuidando do trânsito, literalmente. A gente tava lá trabalhando de policial. E eles se fundem e viram um outro robôzão. O núcleo se reuniu à mão. E tá esperando uma outra parte, parece. Aparentemente. E o Amaral tá putão, falando assim, cara, olha só a merda, né? Tipo, olha o que vocês estão fazendo. Larga disso. Para aí, ô moleque, olha o que você tá fazendo, você vai foder com o país, o planeta inteiro, porque, sei lá por quê. Porque essa mulher, ela não liga pra gente, não liga pra ninguém. Essa velha paia. É verdade, daí o Naoto é comido. Comido de novo, É comido pelo núcleo. pela parte do núcleo que é o Kant. Ah, tá. Daí o núcleo se funde com a mão vira a mão de um produtor. Sério? É uma mão fotografada, não uma mão desenhada. Ah, tá.
E a mão segura o ferro de passar. Ferrou. Pois é, a mão tenta levantar o ferro de passar e passar a porra toda. Só que, do nada, aparece o Kant. Aparece o Kant vermelho, o Kant na forma do Atonsk. A Haruko tá pronta pra pegar ele, tentar tirar o poder do Kant. Mas Mas na outra espectral sai de dentro do Kant o Naota com todo o poder com do Rei dos Piratas. duas guitarras loucas aí, sei lá. Sim, ele tá com a guitarra. Ele tá com uma guitarra dupla, na verdade, que é uma guitarra fusionada do. Não, ele faz a fusão depois. Ele sai com duas guitarras. Que ele sai com a guitarra do que o Kant tinha tirado, que é o baixo da Gibson, e tá com a guitarra dele, que é o Flying V. E aí eles começam a sentar o pau aí, a Haruko falou, não, sai, você não pode fazer isso não. Claro que não, sai. Sim, me dá o poder do Atonsk, que é disso que ela tá atrás. E aí o Naota vai sentar-lhe o golpe final na Haruko, mas Dá um Dá um beijinho. beijinho Absurdo. Dá um beijinho nela e daí sai o Rei dos Piratas, livre, leve e solto. sai da cabeça do Naota. Pois é, e assim ele derrota a Haruko e derrota a mão também, que tava ameaçando a cidade. Sim, e aí o nosso querido Rei dos Piratas se vai, some no universo. Abandona a Haruko e abandona o Naota. E na verdade ele era um pato gigante. E daí como o Atonski foi embora, não tem mais nada pra Haruko fazer nesse planeta e ela deixa o Naota pra trás. E nisso ele aprende uma lição e ele envelhece. Ele passa pra 7ª série, ele muda de escola, põe um uniforme bonitinho. E a Mami tira uma foto dele. A Mami me tira uma foto dele que é foto de Instagram, é tipo 1 milhão de likes. É a foto dele com a guitarra dupla em cima dos destroços da cidade, olhando pro alto. E ela ganha o concurso de foto do jornal e vai no mundo tentar viver a vida dela, ao invés de ser bulinada. Ela fala hashtag partiu o mundo. Hashtag Parte Mundos, você fotógrafo, que essa é a profissão do futuro. Junto com Isso. um podcast. E ela vaza de lá. E é isso aí. E é isso aí, o Naota fica com os amiguinhos dele, eles pedem um drink e o Naota ainda gosta de coisa doce. E esse é Furikuri. E a cena final, Gus? A cena final é isso, que o Naota aprendeu coisa e ele aceitou que tá começando a envelhecer, mas ele também sabe que ele não precisa se forçar a se comportar como adulto. Não, a leste final mesmo. Antes do crédito, antes do final mesmo, aparece o Kant cuidando da casa, mostra o quarto do Naota, mostra o baixo encostado lá e o baixo solta uma nota, faz tom. Ah, O que você tem a comentar sobre isso? é só isso, esse é o baixo da Haruko. O que isso quer dizer? E daí? Por que ele soltou? Por que ele tocou sozinho? Porque, afinal, porque é da hora. Ah, tá, entendi. Então, beleza. Entrando no bloco de análise. Vamos analisar então. Como Furikuri é uma série muito abstrata, mas que foi muito popular, primeiro nos Estados Unidos, depois na comunidade internacional de otakus sujos, muita gente fez TCC sobre Furikuri e análises loucas. E uma dessas análises é considerar Furikuri como uma metáfora para puberdade e adolescência. Cada um dos personagens de Furikuri como metáfora. O Naota seria a criança passando por esse processo. A Haruko seria uma adolescente que, na visão da criança, é uma adulta completa, mas que, comparando depois, em retrospecto, se comporta ainda, tem vários comportamentos infantis e irresponsáveis. E o Atonski seria esse ideal de tornar-se adulto. Tanto que é isso que a Haruko tá atrás. E aí, não só a Haruko, como também o Amaral, que é a eterna criança, que tem um pouco medo do Atonski, então por isso ele não quer que a Haruko o invoque. E é isso. Acho que essa é a metáfora principal. É uma grande metáfora sobre a puberdade, sobre envelhecer, amadurecer, mas sem, querer pular etapas. Mas também tem umas paradas mais loucas. Tem uma teoria que eu tentei encontrar que analisa Furikuri como uma metáfora do Japão e do Japão diante do imperialismo Yankee. Uau! Eu não lembro qual era o cerne da teoria. Inventa uma coisa aí, senpai.
Na verdade, os Estados Unidos quer passar o Japão todo. Que é homogeneizar o Japão na cultura globalista. Isso. E Exatamente. aí, as pessoas passaram pela guerra. Na verdade, a fumaça da medical mecânica são as bombas nucleares que afetaram as pessoas mais velhas e elas estão todas cheias de problema por causa disso. Câncer, problema, Isso. leucemia. E aí, cabe as pessoas mais novas. Sei lá. Curtiu minha teoria? Curti. Acho que ela acerta. Deve ser. Mas alguma consideração final? Eu queria falar sobre o Kant. Fale sobre o Kant. O que é o Kant? O Kant é um robô da médica mecânica onde o Atomsky estava preso. É isso mesmo? Porque eu levei um tempo e eu cheguei meio que concluir isso. Tipo, ele é a prisão do Atomsky. Sim, ele é a prisão ou o Atomsky meio que limitado. Sim, porque, tipo, ele é meio que o Atomsky tá lá, mas ele consegue tomar o controle de vez em quando, parece. Sim, que o Atomsky mesmo, o pato gigante, é o ideal de ser adulto, todo essa coisa abstrata. O Kant em geral, durante a série, é a pessoa mais responsável entre os personagens, Embora seja um robô. embora seja um robô. E ele é meio que um adulto na prática. Tipo, ele tem umas coisas nada a ver, ele fica com vergonha de ficar com a cabeça exposta, ele fica vendo revista de mulher pelada na banca de jornal. Mas é isso. Ele paga as contas, paga boleto, cuida da casa, às vezes come curry. É isso aí. Sai com a garotada. Legal. E é isso. Por que ele é um robô com cabeça de TV? Porque é bem legal. Porque adultos são controlados pela TV. E a TV é controlada pelos Estados Unidos. Vixe, é isso aí. É isso Isso aí. explica tudo, gente. Então é isso aí. Os Estados Unidos. Furikuri é uma coisa anti-americana. É uma metáfora para a bomba atômica. É. Quanto que você daria de 0 a 10? De 0 a 10, eu daria 3 emojis de chorindo. Top. Top. Eu sei lá, cara. Eu achei meio. Você achou meio paia? De novo. Eu acho. Cara, eu gostei, mas não gostei. É muito bizarro. É tipo, eu gostei, mas. Eu acho que, assim, Furikuri, ele dá a impressão de ser dividido em duas realidades, né? Talvez tenha essa questão do mundo e o mundo criança, né? Sei lá. Então tem tipo, quando o Naota tá interagindo com a Mamimi ou com os amigos dele, é uma coisa. Quando é o universo da Haruko, é completamente bizarro e escroto e, tipo, esse tipo de coisa não acontece quando ele tá com os amigos dele, entendeu? É completamente diferente. É porque a metáfora central. É porque a metáfora central do anime. Que a adolescência é muito louca. Basicamente. Entendi. E daí ninguém entende nada. E eu não sei se eu entendi. Eu não sei se eu curti a parte zoada, entendeu? Mas eu curti muito a parte mais bem estruturada, mais tranquila, mais normal. Adulta. Normal. Acho que eu sou adulto. Como você curte a parte muito adulta, tal qual a Peppa Pig, qual é o próximo desenho que nós iremos discutir? Pois é, não, vou falar que. Gus, vamos lá. Muito naturalmente aqui, Gus, você já ouviu falar de Dokuro-chan? Não, nunca ouvi. Agora eu já assisti Dokuro-chan. Então, o Gus nunca tinha ouvido falar de Dokuro-chan, eu sugeri que ele assistisse. Então vai ser o que a gente vai discutir no próximo episódio, certo? Certo. Então é isso aí. Fechamos aqui, então? Fechamos aqui, então. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Se inscreva no canal, dá o joinha, aperta o sininho para receber as notificações. Curta a nossa página, curta nosso Facebook. A gente não tem, mas a gente vai fazer. Em algum momento vai ter o Facebook, vai ter Twitter, vai ter parada de feed de Spotify, essas paradas aí. Vai ter site, talvez. Vai ter muita narração. É isso aí, vamos fazer também um chat roulette. Um Patreon aí, vocês doem aí pra gente uns dinheirinhos pra gente poder comer. É basicamente para isso mesmo, porque não vai dar pra gente investir nisso aqui, não. Quem investiria nisso? A qualidade de som vai continuar essa porcaria mesmo, gente. É isso aí. Quer deixar um recado, Gus?
Assista o Furikuri e é isso. Até semana que vem. Não, assistam Dokuro-chan. Assistam Dokuro-chan, porque Furikuri vocês já deviam ter assistido antes de assistir. Olha, isso aí eu não recomendo não, mas vamos ver. Ô, louco! Ô louco, spoilers. Spoiler.